Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês. Pela bondade de Deus, nós renovamos a oportunidade para estarmos juntos. E a nossa finalidade nesse ajuntamento é de refletir sobre algum assunto da palavra de Deus. Pensar sobre algum tema de nosso interesse que a Bíblia trata. Nesta oportunidade, vamos estar conversando sobre o assunto que estaremos compartilhando no sábado, dia 7 de setembro de 2024. Estamos abordando, por estes sábados, assuntos relacionados à segunda vinda de Jesus. E, desta feita, vamos estar pensando sobre a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, como sendo ela uma promessa que nos é feita através do céu. Deus, através dos tempos, através dos seus profetas, tem revelado para nós o seu interesse em cuidar de restaurar tudo aquilo que foi danificado pela presença do pecado no mundo. E o texto base da nossa reflexão de hoje, Isaías, no capítulo 61, e deste capítulo nós tomaremos os 4 primeiros versos. Eles dizem assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ele também me enviou a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Esse texto é uma das revelações que nos foi dada através do profeta Isaías. E notem que o conteúdo da palavra é um conteúdo totalmente sobre-humano. É um conteúdo que denuncia uma palavra que está acima do entendimento e da compreensão humana. E nós, humanos, só podemos entendê-la pela ação do mesmo Espírito, do mesmo Senhor, que inspirou o profeta para que escrevesse. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me enviou para pregar, para anunciar, para restaurar, para proclamar. Veja que uma série de missões que
o ungido do Senhor teria sobre a vida dos homens e de toda a criação. Relativamente aos homens, o ungido haveria de vir para pregoar que os homens aceitassem ao Senhor e para revelar que haveria um dia de vingança da parte de Deus, ou seja, a culpa, o pecado seria vingado pelo próprio Deus. O ungido de Deus haveria de vir para trazer uma nova perspectiva para as pessoas. É o que está aí no verso 3, ordenar acerca dos tristes de Sião, e se lhes dê ornamento por cinza. Cinza é sinônimo de tristeza, de lamento. Ornamento é o contrário, denota a ideia de algo alvissareiro, esperançoso, festivo. O mesmo na própria expressão seguinte: óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. E por aí vai. A ideia é de promover sobre os seres humanos, coroa da criação, administrador ordenado por Deus para trabalhar sobre tudo quanto havia sido criado. Esta criação de Deus, os seres humanos, eles seriam, num dado tempo, provocados no sentido de saírem de um estado de derrota, tristeza e destruição para um estado de vitória, de alegria, de gozo e de contentamento. No geral, a palavra ela tem esse sentido. Deus promete coisas melhores, e a confirmação de que a sua promessa tem fundamento está exatamente no aparecimento do ungido de Deus, o Messias, que nós conhecemos como Jesus, o Senhor. Muito bem, na introdução proposta no nosso roteiro, vamos afirmando que o que se percebe em todas as Escrituras é que a restauração de todas as coisas é o grande desejo de Deus e é a mais gloriosa das esperanças que o ser humano pode ter. Em nossa reflexão anterior, fizemos algumas considerações sobre o fim total de todo o sistema de coisas vigente desde que o pecado entrou no mundo e tal qual conhecemos hoje. Esse sistema que nos cerca, que é agressivo, que nos causa tristeza e sofrimento, tudo isso vai ser finalizado. É uma promessa de Deus. Falamos isso na nossa reflexão do sábado passado. O fim virá. Até porque Deus não comunga com o caos e a deformação que dominam sobre toda a sua criação. Porque Ele criou tudo belo e perfeito. Ele criou o homem com particular cuidado e o fez de modo maravilhoso. Ele formou o homem com suas próprias mãos e Ele o fez à sua imagem e semelhança. E tudo que se desenvolve e se movimenta na sociedade precisam ser restaurados. A família precisa ser restaurada. O casamento precisa ser restaurado. A liderança e a ordem precisam ser restaurados. Os principais elementares princípios que norteou toda a criação, os princípios elementares de relacionamento entre as criaturas e entre as criaturas e Deus, o seu Criador, precisam ser restaurados. E ninguém melhor e ninguém com o poder de fazer isso, de restaurar isso, a não ser
o Cristo, o ungido de Deus, Jesus. O evangelista Mateus fala da pregação iniciante de Jesus, quando ele começou a anunciar às pessoas dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra, ela demonstra uma virada na realidade do mundo, na realidade da vida, na realidade da história. Nunca antes havia sido anunciada uma palavra que pudesse causar uma completa reviravolta, uma mudança de pensamento na mente humana. Jesus chega confirmando aquilo que o seu precursor, João Batista, já havia dado o start, dado a abertura. Jesus chega para dizer: é chegado até vocês o reino de Deus. É uma mensagem nova, é uma perspectiva nova, é uma esperança nova, é uma visão nova, é uma promessa que vem do céu, e ela é pronunciada aqui, é verbalizada aqui diretamente por Jesus Cristo, pela pessoa de Jesus. Portanto, quando falamos na segunda vinda de Jesus, que irá provocar a restauração de tudo, o próprio Jesus começa a anunciar dizendo: olha, preste atenção, o reino de Deus, a possibilidade da reconciliação de todos vocês com o céu, com o Criador, é chegada, é dada para todos os homens. Muito bem, na reflexão 1, vamos dizendo que a segunda vinda de Jesus Cristo é uma realidade bem presente na esperança dos crentes. Essa é a principal realidade que move a nossa fé. A segunda vinda de Jesus. E não devemos nos comportar, tampouco nos consolar de outra forma mesmo. A única coisa que nos dá esperança, e por esta esperança e por cuja esperança nós empenhamos nossa vida, nosso coração, nosso tempo e tudo que nos pertence, é a pessoa de Jesus no seu retorno, na sua segunda vinda. Nosso coração deve carregar esta verdade como o fundamento de toda a nossa fé e certeza. Se Jesus não ressuscitou, disse Paulo quando escreveu aos Coríntios, respondendo a alguns duvidosos, ele dizia: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é inútil a nossa pregação. Mas mesmo tendo Jesus ressuscitado, como de fato ressuscitou, como cremos e a palavra sua nos revela isso, também não teria sentido a nossa vida se ele não viesse restaurar de volta a esse mundo, agora como restaurador de tudo, como salvador de tudo. Nossa esperança e a nossa fé estão fundamentadas nisso. Porém, percebe-se até facilmente certa superficialidade ao ser abordado esse assunto como uma forma de um certo tom de romantismo. Jesus vem, Jesus voltará. Isso, o sofrimento, ele é tão denso, tão devastador, que quando percebemos, nós estamos falando da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, assim, de uma maneira bastante superficial. Mas o fato é que o nosso coração deve ficar cheio de alegria e esperança quando falamos ou ouvimos falar sobre a volta de Jesus. Ouvir falar deve nos causar expectativa, mas não só pelo que ouvimos, a nossa mente também deve ser acionada e nos possibilitar ver além e perceber pela fé que o que nos espera depois que Jesus voltar.
é assim. Nós cremos que Jesus vai voltar. Isso é alvissareiro, isso é muito bom. Isso deve nos encher de esperança. Mas a nossa mente deve processar isso. E a gente deve estar atento, porque a vida passa, e ela passa muito rapidamente. E os envolvimentos, os embates da vida nos envolvem diariamente. E o que deve nortear o nosso pensamento é de que haverá um tempo em que todo este processo pelo qual passamos nesta existência, ele vai ser finalizado, quando então nós entraremos para uma nova realidade. Essa é a promessa de Deus. Esta é a promessa do céu. A vida nossa vai continuar, mas sem os percalços e sofrimentos que a vida presente nos confere. Quando Paulo falava aos irmãos de Corinto, por exemplo, na primeira carta, no capítulo 2, a partir do verso 7, ele dizia assim: falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Há alguma coisa preparada antes dos séculos, desde quando o homem perdeu a sua morada no seu lugar de origem, lá no Éden. Há alguma coisa boa preparada para nós, cuja coisa boa nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Eles crucificaram Jesus, que falava das coisas que eram tão boas que eles não tiveram capacidade de compreender, não tiveram capacidade de crer. Esta é a questão que deve chamar a nossa atenção. Porque, verso 9, ele finaliza, como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso. A nossa crença, a nossa esperança devem estar voltadas para a palavra de Deus. Muito bem. A Bíblia, na sequência, vamos dizer que ela nos apresenta a Deus a nos fazer promessas. A promessa de envio de alguém ungido. E esse ungido não seria um homem que nasceria com dotes e qualidades especiais entre nós. Esse é alguém ungido. Ele viria com a finalidade de nos unir, de nos chamar para o próprio Deus. O Messias viria da parte de Deus, cuja finalidade é o envolvimento do eterno Deus Criador com o temporário e passageiro, que são as características de toda a criação depois do pecado. Veja, Jesus veio para abrir a possibilidade do nosso reencontro. Paulo, quando escreve aos Coríntios, chama isso de reconciliação. Esse é o propósito de Deus em relação a toda criatura. A criação foi perfeita demais para ser perdida em consequência da ação rebelde de uma das suas criaturas, que foi Lúcifer. A criação era preciosa demais, perfeita demais, especial demais, para ser perdida totalmente pela ação de um ser que foi criado. O homem criado à imagem de Deus e à sua semelhança era precioso demais para ser destruído em consequência da sedução por uma mentira. Sim, o homem e toda a criação haveriam de ser restaurados, e o próprio homem deveria saber disso e pacientemente esperar pelo tempo estabelecido pelo Criador.
Deus vai restaurar tudo. É isso que a palavra vem nos revelando através dos profetas, depois revelando através de Jesus, através da ação do Espírito Santo. A criação é um bem precioso demais para o céu, para ser perdido por um engano de um personagem, provocado por um personagem da própria criação. Deus irá restabelecer todas as coisas, mas é preciso que cada ser humano esteja atento. Por isso Paulo escreve aos Tessalonicenses, nos primeiros 11 versos do capítulo 5 da primeira carta, dizendo assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ele vai revelar que o Senhor vai voltar, e Ele vai voltar quando nós, os seres humanos, a geração que estiver viva no momento em que Jesus voltar, talvez possa estar despercebida. Por isso Paulo escreve na inspiração do céu essas palavras. No verso 3 ele vai dizer: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto ou aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Esse texto, esse verso em particular, o verso 3 do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, merece uma observação. Está dito aqui nesta versão: pois quando disserem. Outras versões vão dizer: pois quando andarem dizendo. Nós estamos em paz e nós estamos em segurança. Alguns, às vezes sem perceber, acabam lendo esse texto afirmando que quando os homens se sentirem em paz e segurança, que lhes sobrevirão a repentina destruição. O que Paulo está a dizer é quando os homens andarem dizendo, não que haja, não que Jesus virá num tempo de paz e de tranquilidade para este mundo. Pelo contrário, nós já comentamos isso em momento passado, mas iremos abordar isso em oportunidades futuras. O fato é que a vinda de Jesus será precedida por uma agitação social, espiritual e de movimentação muito grande do pecado no seio da sociedade. Mas os homens andarão dizendo, as pessoas, o mundo andará dizendo, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, nesse ambiente é que Jesus vai aparecer na sua segunda vinda para dar início ao processo da restauração de todas as coisas. Por isso Paulo diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Quer dizer, vocês já sabem como agir. Cada geração dos crentes deve estar ciente de que o seu momento, a sua geração, a sua realidade deve estar, de alguma forma, denunciando que o Senhor breve virá. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, disse Paulo. Nós não somos da noite, nem das trevas. Ou seja, nós não estamos vivendo sem conhecimento. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Ele está falando daqueles que estão desatentos, vivem como se a vida fosse apenas isso e o que lhe resta é apenas desfrutar o máximo que a vida lhe oferece. Paulo está dizendo: cuidado, as coisas desta vida, por melhores que elas possam aparentar aos olhos humanos, elas são traiçoeiras e elas não revelam a bênção que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, porque o conheceu através da sua palavra. E ele diz: quem ama a Deus e o conheceu através da sua palavra são como aqueles que não se embebedam, não estão dormindo, não andam em trevas, mas andam na luz.
É como diz a partir do verso 8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, quer dizer, para a destruição, por causa do pecado, mas Ele nos destinou para a aquisição da salvação. E essa salvação e essa restauração da vida é garantida a todos nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E Ele diz: quer durmamos, é uma referência à morte, porque essa existência a todos nós está reservada à morte. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também vocês já vêm fazendo. É isso. O Senhor do céu nos promete vida nova, restaurada. E isto vai acontecer. O processo da restauração vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Ele deu todas os indicativos, fez tudo o que tinha que fazer para que as coisas pudessem ser restauradas a partir do nosso entendimento e da nossa crença no que Ele fez. E só nos resta esperar que Ele retorne no tempo aprazado para nos conduzir ao céu, quando vai iniciar a restauração de todas as coisas. Na reflexão 2, vamos dizer que pelas declarações que Jesus fez a um de seus opositores, extrai-se a clara informação de que um dos mais conhecidos personagens da Bíblia, que nasceu cerca de 1800 anos antes de Jesus nascer, estamos nos referindo a Abraão. Ele já teria visto o dia de Jesus e teria se alegrado com isso. Foi o que Jesus falou aos seus opositores. E João escreveu no capítulo 8 e o verso 56. Ele diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Jesus falou isso para nos deixar claro que a promessa da restauração de todas as coisas não foi uma promessa que apareceu com o nascimento de Jesus como homem entre nós, mas já vinha assim de tempos atrás. Abraão já viu o dia do Senhor Jesus. Como ele teria visto? Através da fé, através da revelação de Deus para ele, que apontava a restauração de todas as coisas. Foi por esta fé, por esta crença, por esta visão de Abraão, que ele não se negou quando pedido que ele sacrificasse seu filho sobre o altar num monte distante. Ele não titubeou. Imediatamente tomou a providência para cumprir o que lhe fora pedido. A gente conhece a história. Deus impediu de fazê-lo, porque Deus estava apenas verificando se ele de fato havia compreendido que Deus haveria de restaurar todas as coisas através de um varão que ele havia determinado. E esse varão não era Isaac, o filho de Abraão. Esse personagem, nós o conhecemos hoje. Abraão viu através apenas da imagem de seu filho sobre o altar. Mas nós hoje conhecemos a história de Jesus, o ungido de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele vai voltar. É a promessa que nós temos da parte de Deus, quando Ele irá iniciar, como já dissemos, o processo de restauração de todas as coisas. Do caderno de hino de Israel, talvez o de número 22, Salmo de número 22, escrito por Davi, seja o que apresenta a mais clara convicção, apresentada por seu autor sobre sua certeza nas promessas do céu, que eram conhecidas dele, através de alguma fonte que não foi revelada a nós. Davi nos mostra saber que entre os homens, alguém da parte de Deus seria o restaurador definitivo dos homens e de toda a criação.
Em algum momento da história, Deus se manifestaria e daria fim à própria história, escrita pelos homens, e restabeleceria a sua história, a história da criação, da forma como Deus planejou. No Salmo 22, nós vamos ler apenas os versos 16, 17 e 18, onde Davi declarava: pois me rodearam cães, numa profecia, numa previsibilidade daquilo que aconteceria com o Filho de Deus que haveria de nascer entre nós. Me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Uma referência do que aconteceria com Jesus, com o Messias que viria. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Davi fala daquele que seria o restaurador de todas as coisas. Ele nasceria entre nós num primeiro momento, faria tudo o que deveria ser feito, mas as coisas não seriam restauradas ainda, mas apenas estaria aberta a porta para a restauração de tudo. Daí a pregação que o próprio Jesus fizera. Começou Jesus, a gente leu lá no começo da nossa reflexão, começou Jesus a pregar e a dizer: é chegado a vós o reino do céu. Jesus se coloca como um profeta da esperança. E Pedro vai dizer: para mim, a palavra ou as palavras dos profetas me bastam. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 19, ele disse: nós temos muito firme a palavra dos profetas. E Jesus se manifesta como um profeta dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, todas as coisas serão restauradas. E a garantia que elas serão restauradas é que eu estou no meio de vocês. Muito bem. As promessas de Deus nunca apontaram para outro entendimento. Deus restaurará todas as coisas. Que a graça do Senhor nos permita compreender e continuar crendo que no tempo certo, determinado pelo próprio céu, conforme as promessas de Deus nos tem anunciado, Jesus voltará. É uma promessa de Deus. E quando Ele voltar, Ele iniciará o processo de restauração de todas as coisas, inclusive da nossa própria vida. Que o Senhor nos conceda a graça de estarmos preparados, vigilantes, não como aqueles que dormem, como disse Paulo aos Tessalonicenses, mas como aqueles que são do dia, que estão atentos, acordados, que estão sóbrios, esperando pelo cumprimento das santas promessas que nos foi feita através de Deus, vindas do céu. Ele nos abençoe e nos dê a graça da fé e da esperança pelo cumprimento de todas essas promessas. Ele nos abençoe. Amém.